Fala pessoal, boa noite. Pegando aqui aquele exercício para fazer com calma aqui e explicar de uma forma mais didática, tá bom? O exercício falava o seguinte, que em 8 dias, 4 pintores deram conta de pintar em 6 escolas. Aí o questionamento, em quantos dias a gente consegue pintar 18 escolas com 8 pintores? Então, repara que a pergunta está relacionada a dias, porque a quantidade de pintores a gente tem, é conhecido, tanto na primeira e na segunda situação. A quantidade de escolas também é conhecido, tanto na primeira e segunda situação. A quantidade de dias a gente sabe na primeira situação, a segunda é o que a gente quer definir. Então, antes mesmo de escrever esses números, né, colocando só a variável x ali, para a gente ter como orientação. Então, qual grandeza que a gente está analisando? A grandeza que a gente está analisando é dias, porque a variável que a gente está procurando está dentro de dias, tá bom? Então, vamos fazer a seguinte comparação. E aí a gente escolhe se é seta para cima ou seta para baixo. Para facilitar aqui, eu vou escolher seta para cima, tá bom? Cliquei errado aqui, peraí. Então, vou analisar para mais. O que acontece em relação aos pintores para aumentar a quantidade de dias? Vamos raciocinar. Se eu tiver mais pintores, eu gasto mais tempo? Não. A gente percebe que quanto mais pintores, eu vou gastar menos tempo. Então, eu estou comparando a grandeza dias. Se eu tenho menos pintores, aí sim, com menos pintores, eu vou precisar de mais dias. Então, essa relação aqui está correta, tá bom? Vamos analisar a segunda relação agora, que é entre os dias e as escolas. Para eu gastar mais dias, eu vou conseguir fazer mais escolas? A lógica é mais ou menos essa mesmo, né? Quanto maior a quantidade de escolas, mais tempo eu preciso. Então, maior... Pente aqui não está me ajudando, não. Maior a quantidade de escolas vai demandar, falar assim fica melhor, né? Vai demandar uma maior quantidade de dias. Também perfeito, né? Até aqui a gente está sem dúvida. Então a gente já conseguiu colocar uma relação. Ah, Guido, mas se eu colocasse a seta para baixo, tem algum problema? Vamos lá, já que é um exemplo, né, didático, vamos fazer isso. Vamos colocar a seta para baixo. E a gente vai perceber que o raciocínio vai dar o mesmo, tá bom? Para eu gastar menos dias, o que é necessário? É necessário aumentar o número de pintores. Porque quanto mais pintores, menor a quantidade de dias. E em relação às escolas, eu necessariamente vou conseguir fazer menos escolas em uma menor quantidade de dias. O que eu quero que fique claro é o seguinte: a relação da grandeza escola com dias, indiferente se a gente colocou seta para cima ou seta para baixo, elas são a mesma relação, são grandezas diretamente proporcionais. E só quando a gente comparou dias com pintores que a gente percebeu que essa relação mudou, tá bom? Então é isso que a gente gostaria de deixar claro para ficar bem entendido. O que é grandeza diretamente proporcional, o que é grandeza inversamente proporcional, tá bom? Indiferente do sentido que você escolhe a seta, só mantenha um padrão, ok? Agora a gente vai colocar valores. Agora que é mais pertinente colocar valores, para os valores não induzir a gente ao erro, tá bom? Então aqui eu sei que eu tenho 8 dias, provavelmente com a letra maior. Deixa eu ver se vai ficar melhor, tá, gente? Isso, 8 dias. A relação dos pintores, 4 pintores para 8 pintores. A relação de escola de 6 escolas para 18 escolas. E aqui agora a regra é simplesmente substituir esses valores. Como é que a gente substitui? A gente vai pegar 8
dividido por x, que é a grandeza, ela fica no primeiro termo aqui, né, antes da igualdade. Isso aqui é igual aí o que eu coloco depois da igualdade. Aí lembrando, quando é inversamente proporcional, eu tenho que inverter. Então, se é o caso aqui agora, eu vou escrever os pintores. Eu vou ter que obrigatoriamente colocar o 8, sendo ele dividido por 4, tá bom, gente? Copiamos ele invertido por ser inversamente proporcional. Isso aqui vai multiplicar. Então, vou colocar um pontinho aqui só para representar o vezes. Uma multiplicação em. E vou pegar agora a quantidade de escolas. A quantidade de escolas, a gente viu que é diretamente proporcional. Então, eu não inverto, eu simplesmente mantenho como estava lá. Então, eu vou trazer essas informações, joia? A partir daqui é só resolução matemática, multiplicar, dividir, o que fica do lado esquerdo, fica do lado direito, mas vamos continuar, né? Deixar de ser preguiçoso, fazer até o final aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho a multiplicação cruzada dos termos. Então, analisa aqui a seguinte situação. Vou tentar fazer a mão livre aqui para ver se vai dar certo aqui. Cadê? Eu acho que é o lápis aqui, colocar numa espessura aqui. Eu tenho esse termo aqui, desse numerador, que é 8 vezes 6, e ele vai multiplicar x, porque eu vou realizar uma multiplicação cruzada, da mesma forma que eu tenho esse outro termo aqui, que é o 4 vezes 18, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu posso fazer isso aqui, ó. 8 que multiplica 4 vezes 18 vai ser igual. Vou mudar a cor aqui só para não confundir, tá? Vai ser igual esse 8 vezes 6 e vezes x. Então, vamos escrever isso aqui, ó. 8 que multiplica, vou colocar o pontinho para representar a multiplicação. 8 que multiplica 6 e que multiplica x é igual a 8 que multiplica 4 que multiplica 18. Que passou para o outro lado da igualdade. Como está todo mundo multiplicando de ambos os lados, a matemática permite que a gente faça isso aqui, ó. A gente simplifica. Porque o 8 de um dos lados que está multiplicando vai passar dividindo e o resultado vai dar 1. Por isso que a gente pode fazer isso, tá bom? Então, o que sobra aqui para nós na sequência do cálculo? Estou ficando meio sem espaço aqui, eu vou fazer aqui na frente, ó. Vai sobrar 6x. 6 vezes x. 6 vezes x, que é igual a 4 vezes 18. Deixa eu subir isso aqui, para deixar mais um pouco de espaço aqui para mim. Tá bom? Aí, o que eu faço agora? De novo, multiplicação. Eu posso trabalhar a matemática na seguinte condição. O termo que multiplica, ele vai passar lá para o outro lado, dividindo. Só para relembrar isso aqui, tá? Então, vai sobrar de um lado o x, do outro a equação, 4 vezes 18. Tudo isso aqui dividido por 6, porque o 6 passou dividindo. E aqui a gente vai colocar uma igualdade, isso aqui vai dar um valor. Repara que não precisou de calculadora até o momento aqui, nem vai precisar. 6 é múltiplo, né? 18 e 6 aqui são números múltiplos aqui. Então, eu vou fazer a divisão. 18 dividido por 6 me dá 3. Vou colocar de verde aqui para lembrar de onde que veio. E esse 3 agora eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 3 me dá 12. Como a coluna da grandeza ali é dias, esse 12 são 12 dias. Ok?
Desculpa a demora aí, porque fazer aqui sem muito recurso é meio complicado, tá bom? Mas eu acredito que deu certo aí. Valeu!